Glória a Deus. Na verdade, pode dizer 70% disso aí, né? Mas é tudo verdade, tá? Eu amo muito essa família e louvo a Deus pela vida deles, por aquilo que Deus tem feito através da vida deles aqui nessa cidade. Se vocês têm podido desfrutar do melhor de Deus, é porque eles decidiram se entregar completamente para Deus, né? Não é possível, nada acontece só quando alguém tem uma chance, uma oportunidade ou uma parceria. Acontece quando alguém decide realmente cumprir o propósito que Deus tem na sua história, na sua vida. E eu sou sempre honrado, feliz de estar aqui com vocês, fico sempre na expectativa. E quando o pastor Vicente me acionou, assim, tudo cuidadoso, eu realmente, nesse momento, eu estou num lugar que eu gosto de estar, que é na casa do Senhor, ministrando para pessoas que são sedentas por Deus, querendo ouvir a palavra de Deus. E nesse momento era para eu estar ministrando junto com a pastora minha célula, né? Nós temos uma célula, e a célula está acontecendo agora, mas nós temos os nossos líderes auxiliares lá que nos abençoam nesse tempo também. Eu louvo a Deus por isso. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, uma vez aqui, e vocês todos possam estar debaixo da cuidado de Deus, da bênção do Senhor, né? Nesse tempo tão difícil, tantas notícias, tantas coisas, mas o Senhor é conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em dois textos bíblicos, ambos livro de Reis. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 19 até o 21. Depois nós vamos para 2 Reis 2, 9 e 14. Está aí já o tema da nossa ministração, né, de hoje. Hoje foi um dia muito corrido para nós. Hoje pela manhã, já bem cedo, eu tive 2h30 de mentoria e discipulado com o bispo Mano, que é um dos meus mentores, e a gente estava em equipe hoje de forma online. Foi muito forte, quase não deu nem para almoçar, né? Mas foi um tempo muito precioso. Depois, à tarde, nós tivemos uma reunião eu faço parte da Diretoria Administrativa Nacional da Renovada, e tivemos uma reunião com mais de 50 líderes regionais do Brasil inteiro, através do aplicativo Zoom. E ainda na estrada, a gente ainda estava, enquanto tinha sinal, estava na reunião ainda. Mas nós estamos aqui, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo para ministrar o nosso coração, e em meio todo, eu ouvi Deus, aquilo que Deus tinha para falar, e o que o Senhor falou mesmo ao meu coração, exatamente essa palavra que eu quero dividir com vocês. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Reis 19, do versículo 19 até o 21. Elias partiu e encontrou a Eliseu, filho de Safate, arando em um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me despedir do meu pai, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou, usou a madeira de arado para fazer fogo e assar carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como o seu ajudante. Vamos lá para 2 Reis, capítulo de número 2, do versículo 9 até o 14.
2 Reis 2, 9 até o 14. 2, 9 a 14. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou a roupa ao meio. E em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão e bateu nas águas e com o manto e gritou: aonde está o Senhor de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, de uma forma muito intensa e poderosa. Nós queremos convidar a Tua presença para permanecer conosco. Nós já fomos ministrados pelo louvor, pela adoração nesta noite, mas Espírito Santo, eu quero te pedir agora, vem e enche este lugar com a Tua presença. Eu quero me colocar diante de Ti, de maneira que o Senhor venha me usar como, ó Deus, aquele que vai ser apenas boca do Senhor nesse lugar. Por isso eu quero te pedir e quero te dar lugar, quero te dar a liberdade para tu estares agindo e fluindo no nosso meio. Que cada pessoa que saiu da sua casa, que cada servo, serva de Deus que saiu da sua casa, possa hoje sair daqui instruído para viver o teu propósito e a tua vontade. Sim, Pai, nós confiamos em Ti e queremos viver segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa palavra que eu amo muito, essa história que eu amo demais, que está em a história de Elias e Eliseu. Talvez você conheça bastante, talvez eu não traga nenhuma novidade para você, mas o que eu quero hoje aqui é que aquilo que eu vier compartilhar com a tua vida, que você possa ser poderosamente abençoado e abençoada pelo Senhor. E eu acho que você já viu o tema dessa ministração, volte um pouquinho para nós. Eu queria que você pudesse ler comigo a respeito desse tema. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem se alinha com a visão do seu líder é habilitado para receber a porção dobrada. Quem se alinha com a visão do seu líder é habilitado para receber a porção dobrada. Essa é uma palavra fiel e verdadeira de Deus para nós. Quando nós olhamos para a história de Elias e Eliseu, nós vemos aqui muitas coisas interessantes e bonitas. Nós vemos fé, ousadia, milagres, poder, nós vemos parceria, nós vemos comunhão, nós vemos investimento. Nós olhamos para a palavra de Elias. Eu podia aqui pegar, eu creio que a gente consegue olhar para a história de Elias e Eliseu e pregar um ano inteiro. Porque a gente pode falar sobre legado, a gente pode falar sobre família, a gente pode ver na história de Elias, quando tem o chamado, Eliseu, quando tem o chamado de Deus, ele fala: posso ir primeiro beijar o meu pai e minha mãe, posso me despedir deles? Posso. Então nós vemos aqui, a gente pode pregar para a família usando Elias e Eliseu, a gente pode falar sobre discipulado usando Elias e Eliseu, a gente pode falar sobre curas, milagres, sinais e prodígios usando Elias e Eliseu. Não é? Dá para fazer uma campanha de família de 7 semanas, dá para fazer uma campanha de liderança 7 semanas, uma campanha de discipulado.
Mas hoje eu queria realmente falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que parecem ser tão triviais, mas que são tão importantes para a nossa vida e para a nossa história. Olha só, a palavra mostra exatamente esse momento, esses dois textos bíblicos falam do momento da escolha, do chamado, de Elias olhar para Eliseu com uma forma tão carinhosa e pensar nele para o futuro, e a gente vê a resposta também de alguém ao chamado de Deus. Então, quando você olha para esse momento todo especial, quando você olha para essa palavra, e ela diz assim para você: quem se alinha com a visão do seu líder, recebe o direito, é habilitado. A palavra, eu gosto muito da palavra habilitado, porque a palavra habilitado, ela fala a respeito de você ter o direito de dirigir, você ter o direito de exercer alguma profissão. Você pode perceber isso. Você vai ver que quem se forma para ser um dentista, aí as pessoas dizem a respeito dele assim: ele está habilitado para agora exercer essa profissão. Com relação ao ministério também, tem muita gente exercendo ministério por aí, mas não está habilitado para isso. Existem alguns princípios que precisam ser observados para que nós possamos estar habilitados para o chamado e o ministério. Uma coisa que eu percebo aqui na história de Elias e Eliseu, e é uma coisa que eu tenho tentado trazer, ensinar os meus líderes, o meu povo, é assim: hoje a maioria de vocês estão aqui, ou são líderes, ou vão ser líderes, ou estão sendo preparados para isso. E o que eu quero dizer para você é que todos nós deveríamos ter na nossa vida uma ambição positiva de termos a mesma unção que paira sobre o nosso líder, os nossos líderes. Todos nós deveríamos olhar e ter no nosso coração e dizer assim, e eu quero ir além, porque essa palavra ela não fala de ter a mesma, essa palavra fala de ter a porção dobrada, de eu quero mais, eu quero ir além daquilo que ele já recebeu. Talvez você fale assim, num senso de humildade: mas o meu pastor, a minha pastora já são tão abençoados e não quero superá-los. Eu quero dizer para você, todo pai, toda mãe, ele tem o maior prazer em ver os seus filhos superá-los. Seja em tamanho físico, seja em conquistas pessoais, seja em conquistas familiares. É ou não é? Quem é pai aqui não fica extremamente feliz? Nós, pais, na verdade, trabalhamos para que os nossos filhos nos superem. Quantos dos pais falam assim: eu não pude fazer uma faculdade, mas eu vou trabalhar 2, 3 horas a mais por dia para bancar o meu filho na faculdade? Não é assim? E os pais espirituais também são assim, eles querem ver os seus filhos superarem a sua vida. Então, o que você precisa e pode olhar para o seu pastor, para a sua pastora e dizer assim: eu acho que eu nunca vou chegar a ser igual a eles. Eu quero dizer para você, você precisa colocar e dizer: eu tenho um referencial, eu tenho um modelo e eu posso ir além de onde eles foram, porque eles trouxeram para mim uma visão. Deus precisa de uma geração, Deus está na expectativa de uma geração que esteja disposta a superar a geração anterior, porque os desafios do mundo hoje são maiores do que os desafios do mundo de ontem. Nós que estamos aqui, por mais alguém experiente ou mais velho que esteja aqui, ninguém de nós passou por uma pandemia, ninguém de nós passou por um momento como esse. Ou seja, a sua geração, essa nova geração de líderes, ela está desafiada a ser e fazer mais do que a geração de líderes passada. É importante a gente entender isso. Deus está na expectativa de levantar uma geração que seja ousada e que tenha a ousadia, e vou dizer, que tenha a petulância que Elias teve com Eliseu. Elias fala assim: eu estou indo, meu ministério está chegando ao fim, você é o meu sucessor, meio que já automático no processo, o que é que eu posso fazer para você? Aí ele diz assim:
Ah, Elias, eu vi você fazer tanto milagre, que coisa linda, mas eu acostumei com o tipo de milagre que você faz. Eu quero uma porção dobrada da unção que está sobre a sua vida, porque essa geração que está aí, ela precisa de mais milagres, ela precisa de mais, de alguém que faça um pouco mais. Talvez isso soe petulância, não, isso soa alguém ousado, alguém determinado, alguém dizendo assim: eu quero cumprir o meu propósito, o meu chamado, e eu acredito que com a unção que o meu líder tem, ele fez coisas extraordinárias, mas eu preciso de mais, senão não vou conseguir cumprir o propósito. A palavra é clara, Jesus diz assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e não só as obras que eu faço, fará obras maiores do que eu faço. Ok? Por quê? Porque aprendeu com ele, porque recebeu dele a delegação, a unção, a graça. Jesus, ele diz: eu dou poder para vocês, eu quero liberar poder e unção sobre a vida de vocês. Então a porção dobrada, ela é destinada para aqueles que decidem manifestar virtudes especiais em sua vida. Então escute aqui, nós temos uma geração, e até eu ouvi o pastor Luiz Hermínio ministrar, eu estava lá na conferência dele, e ele estava lá empolgado, e de repente ele falou assim: todo dia chega algum menino, chega algum pastor, chega alguém, e principalmente essa nova geração chega para mim e fala: pastor Luiz, põe a mão na minha cabeça e libera essa unção que está sobre a minha vida. O pastor Luiz falou assim, eu falo para ele: menino, vai ralar o tanto que eu ralei primeiro, vai se preparar, sabe que não é bem assim não é só, eu creio na transferência de unção, na liberação de unção, mas não pense você que alguém põe a mão sobre a sua cabeça e pronto, está resolvido, não, vai trabalhar, meu irmão, vai se movimentar, então ele diz: vai orar o tanto que eu oro, acorda pelas madrugadas, entra nas guerras que eu guerreio, que eu travo, vamos comigo. Você quer ter a mesma unção que você tem? Então vamos comigo, eu vou para o monte, da hora que terminar aqui eu vou para o monte, vamos comigo. Eu passo 7 dias de jejum, assim, só a água em alguns momentos, vamos comigo. Aí nego estrala os olhos desse jeito, sabe? Porque a impressão que dá é que a capa de Elias resolveu o problema de Eliseu. Não é verdade? Não, a capa é apenas o ato profético. É apenas o sinal profético da autoridade delegada. É apenas o sinal profético do manto da unção. É apenas o sinal profético do legado que estava agora sendo transferido sobre a vida de Eliseu. Ok? Mas é importante você perceber que quando Elias pega o manto, quando ele pega o primeiro milagre, o primeiro momento, ele toca na água e quando ele toca não acontece nada. Tem um tempo até o momento que ele fala: aonde está o Deus de Elias? Aí o mar se abre. O texto é bem claro em dizer isso. A impressão que a gente dá é que ele jogou, ele fez a tentativa, viu? Primeiro ele joga e ele fala: onde está o Deus? Aí depois que ele diz onde está o Deus de Elias. Ou seja, é importante a gente entender que o que Eliseu fez ali foi desafiar a sua fé, desafiar o seu Deus, desafiar aquilo que lhe estava proposto na sua vida. Então entenda uma coisa: a porção dobrada, ela vem e é destinada àqueles que decidem manifestar virtudes especiais em sua vida. Nós precisamos entender isso. Eu quero ser um líder, então vá aprender a ter na sua vida a manifestação do fruto do Espírito de Gálatas 5:22 e os seguintes. Ok? Está comigo? Você está pensando que estudar e ser ministrado em Gálatas capítulo 2 é só no encontro com Deus para você fazer uma limpeza na sua vida e botar algumas coisas em ordem? Não. O líder, o pastor, ele precisa manifestar o fruto do Espírito, precisa manifestar virtudes como fruto do Espírito na sua vida. Então o que nós precisamos entender é que a unção de Elias repousou sobre Eliseu por uma razão. Primeiro, havia um desejo intenso no coração de Eliseu de receber aquela unção sobre a sua vida. Sabe? E vem o pacote inteiro, irmão.
tá? Você olha para os seus pastores e fala assim, verdade, eu vou receber a unção de acordar de manhã e começar a lembrar no nome das pessoas, eu vou receber a unção de olhar para os irmãos, para os discípulos que não estão vindo na igreja, e eu vou gastar a sola do meu sapato para ir visitar isso. Sabe? Porque é muito fácil você falar assim, eu quero aquela unção do meu pastor que chega ali, pega a palavra e quando ele começa a ensinar, todo mundo começa a entender. Essa é uma parte da unção. Essa é uma parte. Deus não dá unção pela metade. Eu quero dizer para você o que Elias pediu, Eliseu falou, o que Eliseu pediu, Elias falou, dura coisa você está me pedindo. Não era dura para Elias. Para Elias era muito fácil. Transferir a unção, orar para que ele recebesse porção dobrada. Ele estava falando, dura coisa me pedisse, por quê? Pô, cara, você não sabe o rolo que você está se metendo. Porque com a unção que você vai ter na sua vida, para manifestar o que você vai manifestar na sua vida, olha, você vai pagar um preço muito alto. Então, o que nós precisamos entender é que para podermos ser qualificados, habilitados por Deus, nós precisamos atrair a atenção de Deus, nós precisamos buscar a presença do Espírito sobre a nossa vida, e nós precisamos nos qualificar para isso. Eu quero que você entenda assim, é que Deus, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para procurar os fiéis. A palavra do Senhor mostra, o Senhor falando até a respeito de Jó para Satanás, você viu o meu servo Jó? Você está entendendo? Deus está atento para ver se você realmente está qualificado para poder responder a esse chamado, a esse propósito de Deus. Agora, saiba de uma coisa, por mais que é trabalhoso, por mais que é algo que precise de um comprometimento, eu quero dizer para você, não tem algo mais extraordinário do que ser usado nas mãos de Deus. Vale a pena, sabe? Quando você vê o mar se abrir, quando você vê pessoas serem curadas, quando você vê vidas sendo restauradas através do ministério, da unção que está sobre a sua vida. Então eu quero falar rapidamente com você sobre algumas virtudes que habilitam você para ter a porção dobrada. Então, você já entendeu que a primeira coisa que você precisa ter é estar com a sua visão alinhada com a visão do seu líder. A visão de Eliseu era alinhada com a de Elias, ele estava em todo lugar, em todo momento. Então, se ele estava fazendo milagre, eu também quero fazer milagre. Se ele ama almas e vidas, eu também amo almas e vidas. Se o propósito é conquistar uma cidade para Jesus, eu quero conquistar uma região inteira para Jesus. A palavra do Senhor, você vai perceber aqui no versículo 19, do primeiro texto que nós lemos, exatamente isso, que os que se habilitam para a porção dobrada são pessoas que estão empenhadas em produzir algo na sua vida. Produzir. Nós somos chamados para produzir. A palavra do Senhor diz que aquele que está, Jesus diz, eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que está em mim, ele dá muito fruto. Ok? Não é isso? Não é isso que a palavra do Senhor nos fala? Então, João 15,16, né? Você vai ver que é isso, nós somos chamados para sermos produtivos. Você vai ver a história. Esses dias, eu vou até contar uma história para vocês. Eu comecei a orar por uma árvore lá em Pinhais, estou orando. Eu quero contar esse testemunho ainda para vocês. Eu cheguei e falei, Jesus, o Senhor encontrou uma árvore, uma figueira, né? Que não produzia fruto, e o Senhor ficou indignado com aquela figueira, porque se ela não produz fruto, é porque ela está ocupando o lugar de outro, está ocupando a energia de outro. E tem uma árvore lá em Pinhais que está me incomodando. Ela não produz fruto e atrapalha para valer. E eles não deixam a gente cortar, o meio ambiente não deixa a gente cortar aquela árvore, sabe? E aí eu falei, já sei, comecei a ungir o pé daquela árvore lá. Se vai morrer ou se já morreu, eu estou acreditando que já morreu. Você está entendendo? Eu quero dizer para você, nem Jesus suporta pessoas improdutivas. O país que tem pessoas improdutivas, ele não prospera.
O que eu quero que você entenda é que se você quer receber a porção dobrada do Espírito sobre a sua vida, você precisa ser produtivo. O versículo 19 diz assim: partiu, pois, Elias e dali e achou a Eliseu, filho de Safate. Que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª junta de bois. Ok? Oi? Trabalhando, ralando. Você está entendendo? Deus não chama ociosos. Gente que não tem o que fazer. O seu olhar procura gente laboriosa, gente que está fazendo, gente que está acontecendo. Você pode perceber isso. A maioria dos líderes na igreja, eles têm 2, 3, 4 funções. Você pode perceber, pastora, quando você tem uma coisa nova para fazer na igreja, você pensa em alguém que não está fazendo nada, nem lembra de quem não está fazendo nada. Aí você lembra que tem alguém que toda vez que recebe uma missão, ela faz, e às vezes isso acaba, até a gente acaba errando, em colocando muito peso em cima de algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você, o que eu percebo é que tem pessoas que quanto mais responsabilidades elas têm nas mãos delas, com mais alegria e excelência elas fazem, porque elas estão debaixo da porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dela. Sabe, às vezes eu olho para a vida da Tati e eu pergunto, como é que ela consegue? Como é que ela consegue? Está aqui. Sabe, ela é minha esposa, é a apóstola da igreja comigo lá, em todos os processos, prega nos cultos comigo, ela cuida ela é a gestora das redes e dos ministérios, e ela tem um carinho todo especial pela rede de crianças, ela é a pastora das mulheres da igreja, ela cuida da nossa agenda da equipe pastoral, dos cultos da igreja, e ela ela tem um ministério muito específico de aconselhamento. Hoje, Deus tem usado, ela tem por horários marcados, terapias, vários atendimentos com as pessoas, mas a principal função dela lá é cuidar de um projeto social que a gente tem, com 150 crianças, cerca de 60 famílias que a gente atende, e dia e noite, todo o tempo, não tem segunda, não tem sexta, não tem sábado, não tem noite. A gente está vindo para cá, ela estava lá já mandando mensagem, falando para o povo ir buscar banana lá no projeto social, porque tem bastante banana amanhã, e aí mandando para as famílias, mas amanhã não é nem dia de atendimento no projeto, nesse tempo de pandemia, mas vai lá, 9 horas da manhã, ela vai estar lá entregando banana para o povo, sabe? Isso, mas ela ainda é minha esposa, ela é avó, ela é mãe. E vou falar uma coisa, e ela ainda faz uns tapetes bem bonitos de, como que é? Crochê. Mas tem algumas outras coisas que eu posso dizer para você ainda, e ainda é muito boa para pegar no meu pé. Então, mas eu quero dizer para você, sabe alguém que faz as coisas com excelência, com exceção de pegar no meu pé? É ela. Eu estou falando aqui, está aqui minha mulher de Deus, mulher que Deus tem levantado debaixo do propósito. Aí a pastora sabe, todo mundo sabe o que acontece. E tem dia que eu falo para ela, para. E aí ele tem mais uma missão ainda, eu tenho falado para ela, ainda tem que dar um jeito nas pastoras do presbitério. Tem que dar um jeito, dar uma chacoalhada nessa pastorada aí. Mas tudo bem, tem que fazer um zoom com as pastoras do presbitério. Então Deus não chama desocupado. Você quer atrair a unção de Deus? Você quer atrair os olhos de Deus? Pergunta para o pastor. Pastor, quem é que está higienizando os banheiros nessa época de Covid? Sabe, faz igual alguns irmãos estão fazendo. Bota uma luva até aqui, bota aquela máscara que assusta todo mundo, que todo mundo fica meio assustado. Coloca umas botas de borracha e coisa e tal, e vai lá cuidar. Sabe, Deus vai te ver, Deus vai te encontrar lá. A Bíblia diz que Deus encontrou Davi atrás das malhadas, estava lá no meio do cocô, estava lá no meio do lugar escondido, mas estava trabalhando. Então o que eu quero que você entenda é que há muitos exemplos bíblicos. Davi e Moisés estavam cuidando de ovelhas quando Deus os chama e os incumbe. Você vê que é um ministério mais lindo e extraordinário do que de Davi ou de Moisés.
é incomparável, mas Deus chama quando eles estão lá no trabalho. A Bíblia fala que Deus chamou Neemias. Neemias estava lá servindo o rei Artaxerxes. Deus vai lá e fala: ó, cara, gente, o povo estava no exílio, gente, tinha muita gente desempregada, tinha um tanto de gente. Deus podia chamar qualquer outro, mas Deus vai lá e chama Neemias, porque estava vendo que naquele tempo, mesmo num lugar que não era a terra dele, um rei que não era da linhagem dele, ele estava servindo com excelência. Sabe, quando você está trabalhando aí num apartamento, ou numa loja de R$1,99, ou numa construção, ou você está lá na sua empresa, no seu negócio, Deus está vendo como você está fazendo, e é quando você faz direito que Deus fala: é desse tipo de gente que eu preciso. É importante você entender isso. Eu me lembro uma vez que eu estava lutando com Deus e orando a respeito, e falando: Deus, eu quero ser um pastor, sim, eu sou filho de pastor, mas eu quero ter a minha vida profissional, porque as pessoas acham que pastor ganha uma montanha de dinheiro. Eu quero dizer, pastor tem muita oportunidade, mas pastor não ganha dinheiro. Pastor, o que entra são o cuidado de Deus com o pastor, e eu queria ter mais do que o meu pai tinha, eu queria ter mais do que os pastores que eu conhecia. Eu falei: Deus, com a unção que o Senhor tem me dado, eu posso pastorear, cuidar de pessoas, mas eu posso ganhar dinheiro também. Um dia eu estou de joelhos dobrados, e Deus falou: não, você renuncia, tudo que você tem, renuncia o seu emprego, renuncia o que você fez até. Eu falei: mas então por que o Senhor me permitiu fazer isso? Sabe quando você boqueja com o pai? Sabe quando você acha que você está no direito, você fala assim: então por que o Senhor... Aí Deus falou assim para mim: até hoje, filho, eu permiti que você fosse eu trabalhava com vendas, e eu era persuasivo, eu tratava bem as pessoas, eu convencia as pessoas. Deus falava assim: o mesmo que você faz para vender aquilo que coloca na sua mão para vender, agora você faz falando do meu evangelho, falando do meu amor, convença as pessoas. É por isso, isso era o teu treinamento, isso era o teu treinamento. Daí eu falei: Senhor, tá bom, captei a sua mensagem. Você está entendendo, irmão? É importante você entender. Talvez você fale assim: eu tenho um chamado, Deus falou que vai me levar para missões, Deus me falou através da boca do profeta que eu vou ser alguém muito importante no reino de Deus. Você já está sendo. Deus está te treinando, Deus está te capacitando, Deus está movendo na sua vida. É importante você entender. Pedro, ele vinha de uma noite de trabalho em alto mar, quando foi chamado por Deus. Mateus, ele estava numa coletoria de impostos, e Deus vai lá e tira ele daquele momento, e nem Jesus escapa. Jesus, quando ele é chamado pelo Pai, mesmo para cumprir o propósito, ele tinha aqui na terra, o Filho de Deus, ele era também carpinteiro de profissão, literalmente de profissão. Então, é importante que a gente possa entender aquilo que Deus faz no nosso chamado. Não pense você que Deus não está te olhando. Então, quando você faz para Deus. Você não faz só pensando no seu salário. Não vai para o teu trabalho pensando que chegue 18 horas, 6 horas logo para eu ir embora. Vai e pergunta para Deus assim: Deus, como que o Senhor quer me usar no meu trabalho hoje? A quem que o Senhor quer que eu evangelizo? Sobre quem o Senhor quer que eu oro? Quem é que eu vou abençoar? O que é que o Senhor tem para fazer sobre a minha vida nesse tempo? Então é importante a gente entender. Há algumas virtudes que nos habilitam para uma porção dobrada. A segunda delas é a questão de estarmos atentos às oportunidades espirituais que estão diante de nós. Há muitas oportunidades espirituais que estão diante de nós. O versículo 19, a palavra diz assim: Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Olha, irmãos, isso era muito forte, é poderoso. Elias estava lá trabalhando, Eliseu estava lá trabalhando, e do nada vem um profeta e joga e passa o manto sobre ele. Poxa vida, normalmente essa história de ser profeta às vezes vem de linhagem. Essa história de ser profeta, no Antigo Testamento havia escolas de profetas, sabe, aqueles que eram preparados para serem profetas. Agora está lá um cara arando terra, está lá ele trabalhando, e ele recebe um toque dele sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você: não importa onde você estiver, se você está trabalhando como se fosse para Deus, o Senhor vai te encontrar, o Senhor vai te achar, e a unção dele, a autoridade dele, porque o manto de autoridade, o manto
manto de unção, o ministério, chamado, vai vir sobre a sua vida. É importante que você possa entender que mesmo fazendo as coisas naturais, você precisa estar discernindo a vontade e o propósito de Deus sobre a sua vida. Nem o trabalho, nem o cansaço, nem o desgaste de Eliseu estar trabalhando naquela situação impediu que Eliseu pudesse receber o toque de Deus sobre a sua vida, uma oportunidade sobrenatural sobre a sua vida. Deus está trabalhando todo o tempo, Deus está se movendo todo o tempo. Há muitas pessoas que estão sendo usadas nas mãos de Deus. Eu quero hoje ser como Elias na vida de Eliseu. Eu quero lançar um manto sobre a sua vida aqui hoje, que seja por meio da palavra liberada sobre você, para que você possa aproveitar a grande oportunidade que Deus tem para a sua vida. Virtudes que habilitam para a porção dobrada. Os que se habilitam para a porção dobrada são pessoas que priorizam crescer no reino, ok? Nós estamos vivendo uma geração de gente apática. Nós estamos vivendo uma geração de consumidores. Tem gente que é meramente consumidor. Tem gente que quer pagar por um bom culto, pagar por um bom show gospel. Deus está acabando com isso, né? Está quebrando tudo. Até os que cobravam para isso agora estão tendo que fazer live de graça. Estão tudo lascado, sabe? E eu quero dizer para você, é importante a gente entender uma coisa. A palavra do Senhor mostra que quando Eliseu tem a experiência com Elias. O versículo 20 diz assim: então deixou este os bois e correu após Elias. Quando ele teve a oportunidade, ele falou: então essa é a minha oportunidade da minha vida. Ele disse: eu vou crescer, eu quero crescer, eu vou andar junto com o profeta. Sabe aquela coisa de você alinhar a sua visão com o seu pastor, com a sua pastora? Você tem deixado alguma coisa para poder gastar um tempo de andar um pouquinho junto com eles? Você já se ofereceu em algum momento de falar: pastor, quando é que o senhor vai lá para a congregação do Pontal? Ou pastor, quando é que o senhor vai fazer alguma visita? Olha, eu tenho meu trabalho, mas eu tenho alguns horários aqui que eu posso realmente. Ah, pastor, no sábado eu não trabalho, eu queria andar um pouquinho com o senhor. Pastora, tem alguma coisa que eu possa estar junto com você? Sabe, é importante a gente entender isso. Quando você alinha a sua visão com a visão do seu líder, você cresce, a sua visão é ampliada, você abre os horizontes para o mover de Deus na sua vida. É importante você ver que Eliseu percebeu que ele estava diante de um momento muito especial na sua vida. Ele era trabalhador, mas não era escravo. Você está entendendo? Ele não era escravo do trabalho, ele não era escravo do dinheiro, ele não era escravo de mamon. Ele simplesmente, agora com o seu coração, ele disse: Deus está me dando uma chance, eu vou agarrar essa chance. Sabe, irmão, quando você tem a chance de discipular uma pessoa, liderar uma célula, ou estar trabalhando no ministério da igreja, quando você recebe uma missão, não pega isso com peso, pega isso como uma oportunidade. Não diga assim: ah, mas outro poderia fazer. Não, fala: não, Senhor, não deixe que outro ocupe o meu lugar. A minha oração tem sido sempre essa: Senhor, que outro não faça o que eu tenho que fazer, que outro não ocupe o meu lugar, que eu possa ser tudo aquilo que o Senhor planejou, desde que o Senhor me criou no ventre da minha mãe, desde que o Senhor me planejou. Então, mas eu vejo outras pessoas que às vezes falam: ah, já deu, eu já fiz o que tinha que fazer, eu já não aguento mais as coisas. Eu estou indo em Deus, sempre dizendo: Deus, eu não quero que outro ocupe o meu lugar. Não permita passar de mim a oportunidade que tem para a minha vida. Então, Eliseu interrompeu a rotina que ele tinha, ele valorizou a oportunidade que ele tinha, ele olhou para o seu líder e falou assim: ah, não vou perder a oportunidade de aprender o que o meu líder tem para aprender, porque eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade novamente. A Bíblia é clara, enfática, e diz assim: ele deixou tudo e saiu correndo atrás do seu líder. Ele deixou tudo e saiu correndo atrás do seu líder. Então é importante que você entenda isso. Virtudes que habilitam para a porção dobrada. Quarto, os que se habilitam para a porção dobrada são pessoas que honram também as suas famílias. Irmão, uma coisa que eu quero dizer para você
é que eu já vi muito líder sacrificar a família no altar de Mamon, do trabalho. Mas eu já vi muitas famílias também muitos líderes sacrificar suas famílias no próprio altar de Deus. Deus não está pedindo para você sacrificar a sua família. Deus está pedindo sacrifício seu, da sua vida. É importante você entender que na vida de um líder tem o tempo de Deus, tem o tempo da família também. E tem um momento que às vezes você vai ter que considerar e dar um beijo no pai e na mãe e falar, por um tempo, pai e mãe, vocês fiquem aí na intercessão por mim, porque esse é um tempo de eu estar me dedicando especificamente a esse processo. Mas não desonre a sua família, não desonre o seu pai, não desonre a sua mãe. É importante você entender isso. A Bíblia diz que correu após Elias e disse primeiro, deixa eu beijar meu pai, a minha mãe, então eu vou te seguir, deixa eu resolver aqui, eu tenho uma coisa que é muito importante e eu não vou simplesmente... Então Elias disse, vai e volta, ok? Por que ele disse isso? Porque às vezes a família vai dizer para você, você não deve seguir o chamado. Você está gastando tempo demais com a igreja. Você tem que entender o que é que Deus fala com você. Você tem que perceber e ter discernimento espiritual. A voz do profeta, do líder, era uma voz de uma consciência saudável, de algo propositivo, não era algo para ele arrancar da sua família. O que Elias estava dizendo para Eliseu aqui é que vão tentar dizer que você está fazendo loucura, mas não te esqueça do que é que eu fiz com você. Não te esqueça que já existe uma unção sobre a sua vida. Então, não deixe que confundam aquilo, a voz de Deus já que está na sua mente, nos seus ouvidos e que está adentrando ao seu coração. Eliseu, ele desejava ardentemente o ministério. Deseje isso, meu irmão. Deseja, fala, Deus, eu quero o ministério, eu quero ser um líder de célula, eu quero ter o meu ministério na casa do Senhor com excelência. Senhor, eu quero ardentemente, porque ele estava ciente, ele compreendia que nível de bênção estaria sobre a vida dele quando ele se entregasse por completo ao ministério. Então, é importante você entender o seguinte, ele não ousou sair debaixo da cobertura familiar dos seus pais, mas ele também não ousou negligenciar o chamado e a oportunidade que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Então, a vida cristã, a vida do líder saudável é uma vida de equilíbrio. É uma vida de equilíbrio em que você tem o tempo para Deus, mas você tem o tempo para a sua família. É que você tem o tempo para trabalhar bastante, mas você tem o tempo para descansar também e entrar debaixo de um propósito equilibrado para a sua vida. Todo ministério que eu conheço de impacto, todo ministério lindo, que você vai ver sempre por trás dele uma base familiar. Você vai ver. Às vezes a gente vai ver a história de gente que não tinha família, se converteu, se torna um evangelismo, mas você vai perceber que o que ele encontra quando ele chega na igreja, às vezes ele não teve um pai, uma mãe, e por isso teve uma vida toda destroçada, aí ele chega na igreja, ele encontra um pai, ele encontra uma mãe, e é importante a gente entender, tem gente que não consegue ter esse discernimento, mas Eliseu, quando olha para Elias, e quando Elias é chamado, ele fala, meu pai, meu pai. Ele está falando ali da paternidade espiritual. Sabe, a gente precisa reconhecer que Deus levanta os nossos pastores como nossos pais espirituais, nossos líderes como nossos pais espirituais. Nós precisamos reconhecer isso nas suas vidas. Então, Eliseu, ele não desconsiderou nem desprezou esse princípio que era a sua vida. Você precisa entender isso, que Jacó, ele, no tempo ruim da sua vida, ele desprezou família, ele desprezou a sua casa, e ele pagou um preço muito grande para ele viver a bênção completa de Deus na sua vida. Ele teve que fazer o caminho de volta, de reatar os relacionamentos familiares.
Está entendendo, irmão? Por mais que as coisas sejam difíceis lá na sua casa, na sua família, o teu primeiro ministério, o teu primeiro chamado é a sua família. Nunca se esqueça disso. Sabe, quando alguém ganha milhares de pessoas, mas perde a sua família, na verdade, ele tem alguma coisa muito errada na sua vida. Então, o seu primeiro chamado, o seu primeiro ministério é a sua família. Então, ore até ganhar a sua família. Não estou dizendo que você não deve fazer mais nada enquanto não ganhar, não. Vai caminhando no processo. Ainda não ganhou a sua família, continua orando, evangelizando, testemunhando e também ganhando outras famílias para Jesus. É importante a gente entender isso. O Deus que nós trabalhamos, Ele é muito dinâmico. E Ele trabalha esse propósito. Em quinto lugar, virtudes que habilitam para a porção dobrada. Os que se habilitam para a porção dobrada são as pessoas dispostas a renunciar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso que Jesus ensina? Não existe cristianismo sem renúncia. E quem é que lidera o cristianismo? Os líderes, pastores, os líderes de célula, os líderes ministeriais. O que nós precisamos entender é que uma marca do cristianismo é a renúncia. E na vida de Eliseu, esta marca foi muito forte. Eliseu voltou de seguir a Elias, tomou a junta de bois, matou, na linguagem na linguagem gaudéria, na linguagem dos gaúchos, que como que é o nome do nosso irmão que se paga de gaúcho aqui na igreja, mas não tem nada de gaúcho? Josias. Ele matou os bois, ele fez da junta de bois, ele fez uma fogueira lá, e da carne ele fez um churrasco. A Bíblia fala que ele pegou e preparou aquela carne, fez uma festa lá e seguiu em frente. Ele teve que renunciar à questão de matar os bois, à questão de queimar. Talvez a gente pudesse falar, mas ele não podia ter feito um recursozinho. Se ele pega a junta de bois e vende, ele não ia fazer um recursozinho para a obra missionária. Só ele sabe o quanto o coração dele estava preso naquilo. Há algumas coisas que para a gente renunciar a gente tem que queimar. Tem hora que você tem que destruir. Você é como aquela canção, né? Você tem que queimar as naus. Às vezes você tem que, eu gosto muito disso, você tem que passar e implodir a ponte, para você, mesmo que vier a luta, você não ocorrer de voltar atrás. Foi isso que Eliseu fez. Você falou, não quero deixar nada que me prenda ao passado, porque eu tenho um chamado que é de futuro para a minha vida. Muitas pessoas, às vezes, olham para o ministério como um upgrade. Eu vou evoluir aqui, eu vou fazer aqui uma atualização. O ministério, eu tenho essa grande expectativa. Eu quero dizer para você, pode ser um upgrade espiritual, mas uma coisa que você vai encontrar no ministério é muita renúncia, é muita humilhação, é muito choro, é muita lágrima, é muito joelho no chão. Sabe, a maioria das pessoas, tudo que vê de um ministério é o glamour dos palcos, nem dos altares não é, porque hoje existe muito glamour dos palcos, aquilo que todo mundo bem vestidinho, bonitinho, cheirosinho, terninho passado, roupinha de marca e não sei o que, mas eu quero dizer para você, ministério, irmão, é joelho no chão, ministério é o Senhor te acordar no meio da madrugada e você falar, Deus, eu quero dormir, eu só quero dormir. Deus fala, não, começa a orar agora por gente que você mesmo está com problema, por gente que você fala assim, Deus, essa pessoa não merece nenhum segundo do meu sono. Deus fala, merece sim, porque o meu filho morreu na cruz por causa dela. Se o meu filho morreu na cruz por causa dela, para perdão dos pecados dela, o teu sono, o teu tempo, põe o seu joelho no chão aí.
Ministério é renúncia, é joelho no chão, é boca no pó, é isso, claro. O Senhor sempre tem as suas recompensas, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. É importante você entender que quem não é capaz de imolar os seus bois, matar os seus bois, ou seja, quem não é capaz de fazer alguns tipos de entregas para Deus, não merece viver o chamado de Deus para a sua vida e para a sua história, não é digno de ter algumas porções espirituais de Deus para a sua vida. Por isso, eu quero, em penúltimo lugar, dizer para você, virtudes que habilitam para a porção dobrada. Os que se habilitam para a porção dobrada são as pessoas que são abençoadoras. O reino de Deus não é lugar para pessoas mesquinhas. O reino de Deus não é lugar para pessoas egoístas. O reino de Deus não é lugar para pessoas que se preocupam apenas consigo mesmo. O reino de Deus não é lugar para alguém que diz assim, eu vou terminar a minha vida, o meu ministério, ninguém vai me superar. Não, o reino de Deus é o lugar em que as pessoas se propõem a como Eliseu fez, eu vou para o ministério, eu vou para o chamado. Então agora, o texto diz, ele cozeu, ele matou os bois, fez o fogo, cozeu a carne, serviu para as pessoas, todos comeram, ou seja, ele abençoou todo mundo indo para o seu chamado, seu ministério. Às vezes, a gente quer dizer, não, mas ele estava indo para a obra missionária, é o povo que tinha que dar a oferta para ele. Não, ele que deu a oferta para o povo. Sabe, semente. É importante a gente entender que é o princípio da entrega, da semente, daquilo que Deus tem para nós. Então, hoje eu quero dizer para você, antes de você sair em busca do seu sonho ministerial, abençoe aqueles que estão ao seu redor. Eliseu, antes de sair em busca da promessa e do sonho ministerial, ele abençoou as pessoas que estavam ao redor dele. Ele ministrou ao coração, ele repartiu, ele fez como Davi fazia, ele fez como José fez. Ele não queria ele só ter vantagem, ele só ser abençoado, mas ele queria abençoar a todos aqueles que estavam ao seu redor. Por isso que eu termino essa palavra dizendo para você, a sétima virtude que habilita você são para ter a porção dobrada. Eu quero dizer para você, aqueles que são habilitados para ter a porção dobrada são aqueles que estão dispostos a, durante a sua vida, servir os profetas. Eliseu, ele não estava atrás de Elias apenas pelo que Elias podia fazer por ele. Pelo contrário, durante toda a vida de Elias, Eliseu o serviu. O momento final de Eliseu com Elias é assim: eu tenho uma dívida contigo, Elias. Você deixou tudo, me seguiu, você me serviu, você cuidou de mim, tratou de mim. Eu penso quantos momentos que estava lá Elias cansado e Eliseu ia lá, levava uma aguinha fresca para ele. Quantos momentos Elias estava lá em conflitos e Eliseu estava lá servindo na sua companhia, quando a solidão às vezes tenta bater a porta do profeta. Então, os que se habilitam para a porção dobrada são pessoas que decidem servir os profetas. São aqueles que estão procurando o meio. Como é que eu vou honrar esses? Domingo passado, não sei se vocês fizeram alguma coisa, espero que tenham feito. Era dia do pastor, né? Se não fizeram, está na hora de dar para fazer no próximo domingo também, porque todo domingo é dia do pastor, todo dia é dia do pastor. Mas eu quero dizer para você, eu conheci, eu tive e eu tenho algumas pessoas na minha história ministerial que às vezes me constrangem. Eu fico constrangido, porque eles estão o tempo todo procurando um meio, uma maneira de me servir. E é engraçado que isso às vezes atrai na vida de outras pessoas, às vezes até ciúme. Olha lá o puxa-saco do apóstolo, olha a puxa-saco da pastora, olha só, de novo, sabe? E as pessoas às vezes não conseguem perceber o quanto que Deus muitas vezes faz com que essas pessoas sejam promovidas no que quer que elas façam, porque nos seus corações são um coração de servir.
Então eu quero dizer para você, não tenha na sua vida, porque eu tive na igreja, e muitos líderes, muitas vezes, que eles de repente surtaram, achando que tinham uma revelação especial, ou que tinha alguma coisa, que eles aconselhavam melhor do que eu, que eles pregavam melhor do que eu, que eles administravam melhor do que eu, e de repente, ao invés deles terem assim uma admiração, uma honra, eles começaram a ter um espírito até de competição nesse sentido. Sabe onde essas pessoas estão? Infelizmente, a maioria delas estão vivendo vidas familiares fracassadas, vidas profissionais fracassadas, e muitas delas, isso não me agrada, isso não me alegra dizer para você, mas estão até afastadas dos caminhos do Senhor, porque não souberam entender e servir os profetas que estavam sobre a vida delas. É provável que Deus queria fazer deles muito mais poderoso do que eu. É provável que Deus ia fazer como aconteceu com Eliseu a respeito de Elias. Ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Foi um ministério extraordinário, mas ele semeou para isso. A Bíblia diz que Eliseu se dispôs a seguir Elias e o servia. Então, servir os profetas é a melhor meio, é a melhor oportunidade que se tem de receber a unção dos profetas. A Bíblia diz que aquele que acolhe, que recebe, que reconhece um profeta na qualidade de profeta, o que ele recebe? Galardão de profeta. Às vezes ele não tem nem que fazer o que o profeta fez, mas só de reconhecer, de servir, de honrar o profeta, ele recebe o galardão de profeta. Então é importante que você tenha esse entendimento. Uma das coisas, quando Eliseu fala para Elias assim, eu quero a porção dobrada da unção que está sobre a sua vida, não é que Eliseu achava que Elias era fraco, pequeno, de uma fé medíocre, mas é que ele tinha sido tão bem instruído, ele tinha sido tão bem treinado, ele tinha captado tão bem a visão do seu líder, ele tinha se alinhado tão bem com a visão que os seus líderes tinham, que ele sabia que ele podia fazer muito mais, porque ele já tinha aprendido qual o caminho que ele tinha que seguir. Você quer ser um líder de êxito? Você quer ser uma líder que realmente rompe em todos os sentidos? Você quer prosperar nos seus negócios, na sua vida profissional, naquilo que você faz? Eu quero dizer, alinhe-se com a visão ministerial dos seus pastores. Alinhe-se, caminhe debaixo do que eles ensinam, veja o que, procure entender e olhar as coisas da mesma perspectiva que eles têm, porque se você quer ter uma herança, eu quero dizer para você, não existe nada que estabeleça mais o direito de uma herança do que a honra. A honra é o caminho certeiro para a herança. Quando você decide honrar aqueles que vieram antes de você, quando você decide reconhecer a unção que estava sobre aqueles que vieram antes de você, você vai descobrir exatamente que investir e abençoar os seus líderes espirituais abre um portal de uma unção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. E essa porção dobrada é completa. Não é só poder espiritual para conquistas espirituais, é poder para prosperar, é poder para viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida, é poder para desobstruir nos seus relacionamentos íntimos, pessoais. Tem muita gente que tem muito problema nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, simplesmente porque não aprenderam a olhar muitas vezes para o casamento dos seus pastores assim, Senhor, eu quero a mesma unção sobre a minha vida. Não aprenderam a sentar e pedir conselho, dizer assim, olha, há áreas na minha vida conjugal, sentimental, que eu não consigo resolver. Ouça o que eles têm a dizer a você, alinhe-se à visão, sabe? Porque eu vejo alguns que se o pastor falar assim, não casa com esse homem, mulher, pronto, aí que ela casa. Isso aí é porta de cadeia, isso aí é boletim de ocorrência certo, aí que ele faz. E aí não caminha debaixo da visão espiritual dos seus líderes. Por isso eu quero terminar realmente essa palavra dizendo para você,
Abençoe os seus líderes espirituais, porque isso vai abrir um portal de unção sobre a sua vida. Hebreus capítulo 13, do versículo 7 e o versículo 17, você vai ver a palavra dizendo assim: sejam obedientes aos seus pastores, ouça o conselho dos seus pastores, eles estão atentos à condição de vida que vocês têm, eles trabalham sobre a estrita supervisão de Deus, então mova-se debaixo desse propósito, contribua para que os seus líderes, que a sua liderança, que a liderança, com a forma como eles ministram sobre a sua vida, não seja penoso. Alivie a carga do seu pastor, alivie a carga das suas pastoras, reconhecendo que eles são homens e mulheres de Deus, os quais Deus tem dado a visão para a sua vida, para o seu casamento, a visão para o seu ministério, a visão para a cidade. É isso que Deus tem colocado, e que quando eles lembrarem de você, eles lembrem de você e diz: esse discípulo é a minha maior alegria. Essa discípula já me deu muito trabalho, mas é a minha maior alegria. Agora eu vou dizer para vocês, eu como pastor, muitas vezes eu olho para alguns discípulos. Às vezes quando eu vejo que chegou uma mensagem, ou que toca o telefone de algum discípulo, eu chego a tremer nas bases. O coração dispara, a boca fica seca, sabe? Porque você já sabe que ali a situação é difícil. E eu duvido que seja diferente com os seus pastores. Então eu quero dizer para você, hoje Deus me trouxe aqui para liberar uma unção, uma porção dobrada sobre a sua vida. Mas para que você receba essa porção dobrada, eis aí as virtudes que você precisa manifestar. A semelhante de Eliseu, que você possa realmente alinhar-se com a visão ministerial e espiritual dos seus líderes espirituais. E eu quero declarar que nada nem ninguém vai conseguir deter você em tudo que você colocar a sua mão para fazer, em tudo, não só no ministério, mas em tudo. Quando você aprender a honrar, quando você aprender a caminhar debaixo do propósito, quando você aprender a reconhecer um manto de unção que está sobre a sua vida. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês: nós estamos vivendo nos dias mais difíceis da igreja na face da terra. Sabe por quê? Sabe, a gente tem que concorrer com as lives, sabe? De Luciano Subirá pregando. A gente tem que, com Hernani Santos pregando, com Bispo Mano pregando, com tanto de gente pregando, sempre online, sabe? E às vezes tem algum culto, infelizmente, talvez em Curitiba, Pinhais, região, talvez a gente vai ter que parar os cultos de novo por um tempo, tá? Para entrar um lockdown lá, se Deus não fizer um rebuliço. Nós vamos ter que voltar aos cultos online de novo. E aí eu digo para você, e aí tem muita gente que a sua igreja está fazendo culto online, aí qual o culto que ele vai assistir? Ele vai assistir o culto que tem milhares lá, porque no outro culto tem isso, aquilo e aquilo. A concorrência fica difícil, aí tem gente, não, mas é a oportunidade que Deus está me dando. Não, a oportunidade que Deus está te dando é de você ouvir o seu pastor, de você ouvir a sua pastora, de você honrar os líderes espirituais que Deus colocou sobre a sua vida. Depois, irmão, fica lá no YouTube, depois você pode ver e deve. A gente cresce ouvindo outros pregadores e outros pastores, não tem problema não, mas honra o seu pastor, honra a sua igreja, honra as convocações, sabe? Faz aquilo que... Eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo. Talvez vocês nem tenham esse problema aqui, mas esse é um problema generalizado, global hoje, que tem acontecido. Sabe, eu vi, inclusive eu achei interessante, e eu não estava de chapéu, mas se eu tivesse, eu tinha tirado e feito honra. Sabe, por dois caras famosos, vou até usar o nome. O Felipe Valadão deu uma encoxada, uma tratada com o irmão dele, com o cunhado dele, como que é o nome do cunhado? André Valadão. Porque o André tinha marcado uma live lá com um cantor famoso, para pleno domingo à noite. Domingo, 19 horas, nós vamos ter uma super live com fulano de tal. O Felipe, pelas redes sociais, falou: cara, você está louco? Os pastores aí tudo se lascando, comprando, contratando internet sem ter dinheiro, comprando celular, aparelho novo para poder transmitir um cultinho. E aí você e mais essa galera vai fazer uma super live aí, você vai acabar com o culto de todo mundo. Ainda bem que o cara atendeu e fez a live na segunda-feira.
Mas é só para dizer para você, irmão, eu não tenho nada contra o André Valadão, não. Aliás, tenho sim. Pensando bem, não dá para ficar mentindo no altar. Brincadeira, né? Nós não temos problema nenhum, não. Mas o que eu quero dizer para você é, sabe, às vezes você ouve essas pregações, a galera cheio de brilho, cheio de coisa, mas sabe quem é que você recorre quando o bicho pega? Sabe a quem é que você liga 3 horas da manhã quando alguém fica endemoniado na sua casa, ou quando você mesmo sente o capiroto apertando a sua vida? Sabe quando alguém quebra tudo lá em casa, você liga para o André Valadão? Hã? Então por que na hora de ver o culto, ver a live, você está entendendo? Cada um precisa aprender a honrar aqueles que estão debaixo de vocês. Então entenda isso. Eu não sei, eu não me programei para falar isso aqui, mas o Espírito Santo trouxe para finalizar. É isso, é para fechar a tampa mesmo. É isso que Deus tem para falar. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem para a igreja. Então eu quero dizer para você, eles têm revelação, unção, ele tem muita coisa para ensinar, mas a porção dobrada você só vai receber de quem tem a capa para jogar em cima de você. Fica em pé, em nome de Jesus.